Quer saber como a ciência pode te ajudar a entender e até mesmo resolver os problemas do dia a dia? Não saia daí, que tem Ciência em Prática na Rádio Erge. Nós recebemos uma pergunta da ouvinte Yasmin, moradora de Mesquita, região metropolitana do Rio de Janeiro. Qual sua dúvida, Yasmin? Oi, boa tarde. Me chamo Yasmin e moro em Mesquita, região metropolitana do Rio de Janeiro. Ultimamente, tem aumentado os casos de crime aqui na região. Isso acaba me deixando com bastante medo e eu deixo de fazer coisas que antes eu fazia. Existe alguma ação que eu possa fazer para evitar com que minha rotina seja tão modificada pelo crescimento da violência no local? Yasmin, quem esclarece sua dúvida é o especialista Dorian Luiz Borges, professor adjunto do Departamento de Ciências Sociais e professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais. Ele também é pesquisador do Laboratório de Análise da Violência, o LAV da UERJ. Dorian explica que, principalmente, quem deve agir e tomar providências é o poder público. O que o especialista te aconselha a fazer é adotar ações preventivas, ou seja, deixar de ir a certos lugares em determinado horário, por exemplo. Dorian acrescenta ainda que as pessoas vivem em cidades de muros, justamente por conta desse medo e receio da criminalidade e violência, desse modo fazendo com que os indivíduos se protejam mais. Além disso, Yasmin, o especialista aponta que é necessário políticas públicas de prevenção e que tragam segurança para a população, e não políticas públicas de enfrentamento. Porque as pessoas precisam se sentir seguras, seja pela proteção policial ou pela convicção de que os crimes cometidos terão consequências. O professor explica que a população precisa ser ouvida, percebida e considerada, a fim de construir políticas públicas eficientes para, assim, amenizar o sentimento de medo e insegurança das pessoas. Segundo uma pesquisa da Record TV, 81% dos moradores do Rio de Janeiro sentem medo e insegurança do local onde mora. De acordo com Dorian, é importante ter consciência dos riscos, saber onde, quando e que horas pode estar em tal lugar, além de explicitar que o comportamento cauteloso e o próprio medo funcionam como fator de proteção. Mas também deixa claro que o crime é um fenômeno muito vivo. Ele se movimenta conforme horário e localidade e por ações do Estado. Esse fato altera e influencia a dinâmica de vivência social das pessoas e, consequentemente, do Estado. Por exemplo, você não vê tantas lojas de rua que nem antigamente, pois agora estão dentro de shoppings com o objetivo de transmitir uma sensação de maior segurança e proteção. Outro exemplo de mudança que vem acontecendo ao longo do tempo, pensando nessa perspectiva de proteção, são os condomínios. Eles agora são fechados, com seguranças, área de lazer, entre outros atrativos para que os moradores evitem sair, criando, como o professor falou, uma cidade de muros. Ainda, Yasmin, segundo o especialista, o crime altera a dinâmica do Estado a partir da militarização da cidade pelos moradores. Você consegue notar que mais ruas possuem cancelas de segurança e câmeras, demonstrando que as próprias pessoas têm buscado formas de proteção. Ele complementa dizendo que o crime tem o poder de modificar o funcionamento e a construção da imagem da cidade. Isso influencia diretamente no modo de comportamento dos indivíduos, na maneira de se vestir e o que usar. Ou seja, não usar joias e relógios, e até evitar de andar com dinheiro em espécie, o que afeta diretamente o dia a dia das pessoas. Apesar disso, o professor destaca que é fundamental que a primeira ação que o Estado deveria fazer é um diagnóstico específico para cada demanda local, para, assim, construir políticas públicas de segurança que funcionem. Dorian diz que é necessário juntar a polícia, órgãos e áreas de educação, esporte e assistência social para fortalecer essa construção, a fim de reduzir a criminalidade. Outro fator apontado pelo especialista é a necessidade de avaliar essas políticas públicas com o objetivo de verificar a eficiência.
Então, Yasmin, além das ações preventivas que você pode adotar para evitar uma alteração tão brusca do seu cotidiano por causa da violência, também, segundo Dorian, é essencial que políticas públicas sejam criadas e avaliadas. E se você, ouvinte, também quiser saber como a ciência pode explicar ou resolver algum problema no seu dia a dia, mande sua pergunta gravada para nós pelo e-mail radioerg@gmail.com. E não deixe de incluir seu nome e seu bairro. Até o próximo Ciência em Prática, minha gente.